Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante: as regras relacionadas às faltas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados de Entidades Culturais e Recreativas de Assistência Social, sindicato ao qual nós, colaboradores da SPP, estamos vinculados. O objetivo é esclarecer dúvidas, alinhar informações e garantir que todos conheçam seus direitos e deveres. Tá bom? Nós vamos iniciar falando sobre os atestados médicos, tá? Os atestados médicos são essenciais para justificar sua ausência no período de trabalho por motivo de saúde. Somente os médicos, dentistas e psicólogos podem emitir atestado médico. Nenhum outro profissional pode. Esse atestado médico ele deve ser entregue em até 72 horas após a sua emissão. E de que forma ele deve ser entregue? Aqui em Maringá, diretamente a mim, que sou o gestor, ou na secretaria da unidade, tá? E lembrando que o atestado médico, ele deve conter a identificação do profissional que te atendeu, o CID, ele não é obrigatório, se o paciente não quiser, não é necessário ter o CID, e deve ter o período de afastamento, 1 dia, 2, 3, quantos forem necessários que o médico achar necessário. E também, pessoal, deve ter o carimbo do médico, tá? Isso é muito importante. Também os colaboradores eles têm direito ao abono para acompanhamento médico de familiar. Como é que é esse abono? Esse abono é durante o ano de até 7 dias. Esses 7 dias podem ser consecutivos ou picados, 1 dia, ou 2 dias, ou 3 dias, tá? Em várias vezes no ano. Para quem que são permitidos esses acompanhamentos? Para esposo, cônjuge. Se for companheiro, tem que ter união estável, tá? Se não tiver o documento de união estável, não é considerado companheiro. Filhos de até 18 anos, tá? Filhos com portador de necessidades especiais de qualquer idade, só que tem que ter o laudo do filho, tá? E os pais dos colaboradores com mais de 60 anos. Para comprovar que você acompanhou, é necessário ter o documento de comprovação, né? E nesse documento tem que ter o nome de quem foi atendido, da pessoa que foi atendida e de quem acompanhou, tá? Além do período, o prazo que foi acompanhado. Vamos a 2 exemplos práticos, tá? Você está acompanhando seu filho de 6 anos ao pronto-socorro. A declaração de comparecimento tem que ser entregue em até 72 horas e é válido, beleza? No caso 2, você acompanhou a sua mãe, de 58 anos. Infelizmente, esse acompanhamento vai ser falta. Por quê? Porque, para caso de pai e mãe, somente acima de 60 anos. Beleza? Pessoal, sobre a compensação das faltas, ela é realizada a critério da empresa, tá? A empresa pode aceitar ou não repor essas faltas, tá? E qual que é o benefício da compensação? Ela evita o desconto do descanso semanal remunerado. Você não vai ter, além do desconto do dia que você faltou, o desconto do seu dia de folga. Ela mantém o seu histórico de assiduidade e também garante a continuidade do seu trabalho. Mas tenha atenção, tá? As horas compensadas não são consideradas horas extras, são compensação das horas que você faltou. E isso só com pré-aprovação da gestão, tá bom? Existem 2 formas de ausência abonada, tá? De 3 dias para casamento, se a pessoa vai casar, mediante a comprovação de cartório, tá? Tem direito a 3 dias, e 2 dias úteis para luto, apenas para falecimento de pais, irmãos ou cônjuge, tá? São dias consecutivos. Existe também uma modalidade por abono de violência doméstica, tá? A empresa, ela oferece o suporte às vítimas de violência doméstica. Até 3 dias úteis por ano de abono. Mas para conseguir esse abono é mediante a comprovação, tá? E qual é essa comprovação? É a apresentação do boletim de ocorrência em até 5 dias depois de confeccionado, tá? Esse tratamento ele é sigiloso, interno, tá? da SPP, ninguém fica sabendo. E também a gente tem algumas possibilidades de algumas medidas adicionais de proteção e ajustes à jornada. Também o acompanhamento jurídico da SPP, tá bom? Então, pessoal,
para a gente elencar qual seria o padrão do procedimento, tá? Primeiro, comunicar sempre que tiver um problema, tá? Depois teve o problema, reunir os documentos, atestado médico, tudo que você tiver de documentação. Respeitar o prazo para entrega, tá? De até 72 horas. E depois entregar aqui para a gente, que a gente encaminha ao RH. Vamos a algumas perguntas mais frequentes, tá? Dentista e psicólogo, vale atestado médico? Sim, pessoal, vale. Tanto dentista quanto psicólogo e médico vale. Somente esses profissionais. Nenhum outro tipo de atestado médico vale. Ah, eu fui na fisioterapia e ele me deu um atestado. Não é válido, tá? Declaração de comparecimento é válido? Sim, para acompanhamento, tá? Se for você, sempre prioridade para o atestado médico, tá bom? Filho PCD tem limite de idade? Não, qualquer idade. Eu tenho um filho com portador de necessidades especiais de 25, 30 anos de idade. Acompanhei ele. É válido acompanhamento. Pessoal, lembrando que tem que ter laudo, tá? Tem que ter laudo do filho para comprovação que ele é PCD. Desculpa. Perdi o prazo de 72 horas. E agora? Não tem problema, pessoal. Procura a gente aqui, a gente vai encaminhar o atestado e vai analisar caso a caso, tá bom? A compensação gera hora extra? Não, pessoal. Você faltou um dia, a empresa te deu a possibilidade de repor esse dia em outro período de folga seu. Ela não gera compensação de hora extra, tá bom? Documento adulterado. Isso é falta grave, pessoal. Já ocorreu, não aqui na nossa agência, mas em outros lugares, o pessoal alterar principalmente a data do atestado médico, tá? Isso é uma falta grave. Pode gerar desligamento, tá bom? Pessoal, esse é um resumo, tá? Para vocês entenderem melhor. Atestado médicos, entreguem até 72 horas depois da emissão, tá bom? Acompanhamento familiar, limite de 7 faltas por ano, seja consecutiva, 7 dias consecutivos, ou picados, aí 2, tá? Para filhos até 18 anos, filhos PCD de qualquer idade e pais com mais de 60 anos. A compensação, ela é a reposição das horas que você faltou, lembrando que é a critério da gestão, ela pode aceitar ou não, e não gera adicional de hora extra. As ausências específicas, casamento de 3 dias e o luto até 2 dias, né? E da violência doméstica, que serão de 5 dias, mediante a apresentação do BO. Espero que vocês tenham entendido tudo e se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? Abraço.